Metodologias ativas. O que são? Onde vivem? O que comem? Será que funcionam? É isso aí, minha gente. Tô de volta com mais um episódio de O Fator Coruja, nosso podcast. Se você não me segue ainda, eu sou o André Hedlund. Esse podcast aqui está disponível no meu canal, Fator Coruja, no YouTube e também na sua plataforma favorita de podcasts. Você escolhe. E hoje eu estou num lugar muito especial, em outro hotel, como vocês podem ver, quem está me assistindo, né? Mas mais do que isso, gente, eu estou no México, estou na cidade do México, gente. Olha só. Eu vim para cá, agora faz 2 dias que eu estou aqui, e eu vim aqui com uma missão. A missão é conversar com professores e professoras de várias instituições de ensino, tanto da rede pública quanto privada, mas principalmente da rede privada, e também tanto do ensino superior como do ensino básico, né? E a gente vai falar sobre vários assuntos, entre eles Project-Based Learning, né? E eu vou gravar um outro episódio, vai ser o próximo depois desse aqui, prometo, sobre Project-Based Learning, que significa aprendizagem baseada em projetos. Mas antes de a gente entender o que é aprendizagem baseada em projetos, a gente tem que falar daquilo que eu comecei esse episódio com, que foi metodologias ativas, né, gente? Precisamos falar sobre isso. Temos que debater. A minha voz está falhando porque eu estou conversando muito com o pessoal, comendo muita pimenta, tacos, né? Com pimenta. Como é que a gente fala? Com salsa habanera e com jalapeños, mas enfim, tô me acostumando com o ardor. A gente precisa de exposição e a gente se acostuma. Mas vamos parar de brincar, vamos falar sobre coisa séria, vamos falar sobre metodologias ativas. E aí, enquanto você está me ouvindo aqui, começa a pensar comigo. O que é metodologias ativas, gente? Onde é que a gente encontra isso? Vocês já usaram? Será que funciona? Será que é uma falácia? Ou será que funciona, mas sob alguns. A gente tem que dar uma olhada nas circunstâncias, vamos dizer assim. Então, alguns critérios aí têm que ser levados em consideração. E eu vou tentar, de novo, manter esse episódio aí curto. Eu sempre falo demais. Esse é um problema do André, né? Complicado. Mas pelo menos aí uns 20 minutos, talvez um pouquinho mais, a gente vai levar discutindo isso. Metodologias ativas. E eu queria já dar uma dica, uma recomendação de livro que eu não trouxe para o México comigo, só que vocês podem comprar. Aconselho, que é o livro que foi organizado pela Lilian Bassic e pelo José Moran, né? Já ouviram falar do José Moran? Grande, grande educador. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente em Brasília. Dei o meu livro para ele, o Fator Coruja. Então, olha só, até o José Moran deve ter lido o meu Fator Coruja, gente. Ou talvez não, né? A gente não sabe. Mas eles organizaram um livro sobre metodologias ativas. Esse livro é muito legal. Vale a pena ter. Se você é professor, professor, educador, se você trabalha na gestão escolar, vale a pena ter, porque a gente tem que entender melhor como é que essas coisas funcionam e a gente tem que sempre voltar para as definições, né, para os conceitos. E aí, o que eles falam nesse livro? Vou dar alguns spoilers. O que eles elegem ou escolhem para entrar no livro como metodologias ativas? Aí a gente pode discordar ou não. E como é que a gente pode levar esses conceitos para a nossa sala de aula, olhando para a evidência da ciência da aprendizagem, da neurociência, né? Que é o tema que eu tenho discutido bastante aqui no México. Então vamos lá. Pois bem, gente, tem um parágrafo lá no começo do livro, que foi organizado pelo José Moran e pela Lilian Bassic, que diz que metodologias ativas têm a ver com a inter-relação entre, ou seja, a inter-relação já é entre, né? A inter-relação da escola, educação, com política, com cultura, com o contexto, com, enfim, o entorno, vamos dizer assim, né? Com a vida real. Então a gente precisa pensar no seguinte: a escola tradicional, que é aquela escola, só para colocar aí uma imagem no cérebro de vocês, aquela escola que a gente
pelo menos da minha geração, né? Eu falei do gap das gerações aí num episódio anterior. Era aquela escola que a gente sentava nas carteiras, alinhadas, às vezes em fileira. Eu tive a sorte de sentar em U, né? Não sei se vocês também tiveram aquele semicírculo, enfim. Mas tudo vinha do professor, da professora. Trabalhava muito com livro, fazia muito exercício. Então, essa era a escola tradicional. Copiava muita coisa da lousa, né? Será que ela tem dado frutos quando a gente pensa nos profissionais que saem dela e também nas pessoas, né? Vamos pensar não só do lado profissional, do lado financeiro, do lado de capacitação mesmo, cognitiva, mas vamos pensar também em pessoas éticas, com valores, pessoas com regulação emocional. Será que essa escola tem dado bons frutos para a sociedade? Tem contribuído para a formação dessas pessoas, dessas, vamos dizer assim, de cidadãos, né? E aí, o que vocês acham? Tem muita gente que vai dizer que não. Tem muita gente que vai dizer que a escola está completamente descolada da realidade. E é justamente por isso que não existe uma inter-relação, uma relação entre escola e o resto do mundo, a vida real, porque esse método, ou vamos pensar assim, o método de ensino é ultrapassado, talvez. Esse método instrucional que o professor está lá na frente, está centrado no professor, dando vários conteúdos e muitos conteúdos que não tem muito, assim, não tem aplicabilidade, vamos dizer assim, né, na vida real, a não ser que a pessoa siga a carreira acadêmica, né? O classicismo, acho que foi o Mangabeira Unger que falou de alguma coisa como conteudismo superficial, algo assim, né? Que é o classicismo superficial, que, ou seja, que a gente está repetindo coisas que alunos de 100, 200 anos atrás também faziam. Inclusive coisas que na Grécia Antiga eram ensinadas, né, para os meninos. Para as meninas, não. Mas então, será que não tem que mudar? Aí que entram as metodologias ativas. Então, o movimento foi contra o hegemônico, vamos dizer assim, né? Contra hegemônico, porque a hegemonia é escola tradicional, centrada no professor, conteudista, eu diria até que behaviorista, né? Tem muita punição, tem muito reforço, tal. Então, o que a gente faz? Faz uma transição para o outro lado do espectro. O outro lado do espectro é metodologia ativa. Que a Lilian Bassic e o José Moran colocam, só para vocês terem uma ideia, alguns exemplos de metodologias ativas. Então a gente pode pensar na sala de aula invertida, a tal flipped classroom, né? A gente pode pensar no design thinking, eles entram lá em algum patamar, né? Dentro desse pacote, desse saco de metodologias ativas. A gente pode pensar em educação mão na massa. A gente pode pensar em inverter um pouco os papéis, então a aula não é centrada no professor, é centrada nos alunos. A gente pode pensar no protagonismo dos alunos, então os alunos autodirigidos, né, em relação à sua aprendizagem. A gente pode pensar em palavras como construtivismo em vez de behaviorismo. A gente pode pensar também em autodescoberta ou descoberta guiada, né? A gente pode pensar em exploração, a gente pode pensar em aprendizagem por estações, rotação de estações. Então tem várias coisas. A gente pode pensar até em algumas pedagogias aí que levam muito isso a sério. Então, no último episódio com o meu querido brother Rodolfo Machello, Rudy Machello, do Chá Pedagógico, a gente falou sobre Montessori. Então a gente pode pensar assim, Montessori é bem mão na massa, é bem exploração do ambiente, é bem protagonismo, então pode entrar aí em metodologia ativa, porque o professor, o tutor, ele fica seguindo ao lado, ele acompanha, ele incentiva, ele interfere quando necessário, mas ele não impõe. E é justamente isso que deve ser talvez a sílaba tônica da metodologia ativa: a menos imposição, a mais descoberta,
a menos abstração, talvez. E aqui pode ser que eu esteja errado, a gente vai pensar um pouquinho juntos. A mais mão na massa, experimentação, aprendendo de maneira mais indutiva, vamos dizer assim. E isso envolve uma série de fatores. E aí eu tô aqui para destrinchar esse negócio. E eu tô no México para destrinchar esse negócio, gente. Porque eu, em 2016, estive aqui no México, na cidade lindíssima de Guadalajara, num evento que aconteceu entre o Partners of the Americas, que é uma ONG da qual eu participo, né? Até hoje eu estou afiliado a Partners of the Americas, já fui presidente do capítulo, como a gente chama, né? Do escritório, vamos dizer assim, regional do estado de Goiás, então Partners of the Americas Goiás. Já trabalhei como primeiro secretário e nesse evento de 2016 eu tive o prazer de ir a Guadalajara para assistir a oficialização, perdóname, oficialização, né, da junção entre o Partners of the Americas com uma iniciativa, né, uma instituição chamada IEARN, que é International Education Resource Network, né? Ou seja, é uma rede internacional com recursos para professores do mundo inteiro trabalharem com PBL, Project Based Learning. Então, eles trabalham com projetos. E aí foi legal porque o Partners of the Americas, juntando com a IEARN, juntaram, assim, dois mundos muito interessantes que o Partners trabalha com a sociedade civil, trabalha com as comunidades, contribui com a formação de tanto docentes como profissionais de qualquer área, mas no nosso caso foi muito mais voltado para a educação e também alunos. Então tem bolsas, né? Eu ganhei uma bolsa para ir aos Estados Unidos, para o estado do Wyoming, que é o estado irmão, né? O estado cowboy dos Estados Unidos é o estado irmão do estado cowboy do Brasil, Goiás, né? Então tem uma cultura parecida e a gente tem essa conexão. Então eu fui para o estado do Wyoming, fiquei um mês entrevistando professores e muitos deles trabalhando com metodologias ativas. Então foi muito legal participar disso. E então, até que assim é uma coincidência, né, eu estar aqui, e aí eu aproveitei para falar de metodologias ativas justamente por causa dessa experiência. Então, vamos lá. E lá em Guadalajara, gente, né, eu estava na época, uma época festiva até, é, que é o Dia de los Muertos. Então a gente viu alguns desfiles, o pessoal fantasiado, as catrinas, as caveiras, né? E foi muito interessante. E o mais legal foi conversar com os educadores, as pessoas que estavam lá, os professores, sobre metodologias ativas e principalmente sobre a utilização de projetos. E a percepção que você deve ter, que eles tinham e que muita gente tem, é que metodologias ativas são a solução para a educação, porque elas funcionam muito bem e é isso que está faltando, para a gente entregar cidadãos conectados com a realidade do mundo, das suas comunidades. Um exemplo que me vem à cabeça aqui, que eu já devo ter comentado em algum lugar, ou aqui no podcast, ou no meu curso, no Clube Fator Coruja, que você tem que virar membro, tá? Faça a assinatura do Fator Coruja, gente, que eu tenho curso, tenho outros conteúdos exclusivos lá, mas eu já devo ter comentado algo sobre a grande professora Débora Garofalo, que uniu uma necessidade da comunidade de uma escola pública na periferia de São Paulo com um grande projeto de aprendizagem, que foi coletar o lixo do entorno ali, usar esse lixo como insumo para o aprendizado de robótica, de programação. Então o pessoal pegava lixo, usava principalmente garrafa PET, enfim, cortavam aquilo, criavam robôs, aprendiam programação, então e programavam os robôs, limpavam a comunidade, tiravam o lixo, reciclavam e ainda assim aprendiam no processo. Sensacional. Tanto que a Débora Garofalo foi uma das finalistas de um prêmio da educação. Ela chegou lá, estava nas 10 finalistas, se eu não me engano.
Quem ganhou foi um outro professor queniano que, né, tirava dinheiro do bolso para tocar projetos também. Uma história incrível. E o prêmio foi apresentado pelo grande Hugh Jackman, o nosso querido Wolverine, né? Quem é nerd aqui, aliás, nerd não, isso é geek, né, gente? Estamos falando do mundo geek. O nosso Wolverine, o Hugh Jackman, apresentou. Mas enfim, parece então, né, pelo exemplo da Débora Garofalo, que metodologia ativa é um negócio muito bom, funciona muito bem. Vamos resolver o problema da sociedade, usar as crianças, os adolescentes, para, dentro da solução, criarem oportunidades de aprendizagem. Legal. Só que agora vem o cientista da aprendizagem, que é o André. Eu tenho lido muitas coisas sobre a principal característica, uma das principais características da metodologia ativa, que é a autodescoberta, uma delas. Eu não estou dizendo que tudo que é metodologia ativa tem que ter autodescoberta, mas também a aula centrada no aluno e muita autonomia. Muito protagonismo, agência e autonomia dos alunos. O que eu tenho lido, né, gente? Então, de fontes confiáveis. Eu tenho lido aí de Stanislas Dehaene, que é um grande neurocientista francês. Tenho lido do Paul Kirchner, né, que também trabalha com a ciência da aprendizagem. Tenho lido do meu querido colega, amigo, o Dr. Jared Cooney Horvath, né? Algumas preocupações em relação a isso. Ou seja, estão demonizando a instrução direta, explícita, que é o professor lá, centrado no professor. Ou seja, isso não funciona, isso é péssimo, então estão demonizando isso para favorecer metodologias ativas, só que os dois podem conviver e a gente tem que dar um peso maior para a instrução direta, explícita, centrada no professor em vários momentos. Em vários momentos. Por quê? Vamos falar de neurociência. Meu cérebro está aqui, trouxe meu cérebro para o México, tá? Tô levando ele para as escolas, tô deixando o pessoal tirar selfie com o meu cérebro. Com o Mr. Trunk também, gente. Olha, o Mr. Trunk tem uma história aqui com o México. Um dia eu conto para vocês. Eu vou contar no próximo, né? Quando falar do PBL, aprendizagem baseada em projetos, eu conto do Mr. Trunk e o México. Mas e aí, trouxe meu cérebro para mostrar para o pessoal que se você dá instruções ou se você cria condições para os alunos colocarem a mão na massa, descoberta guiada ou autodescoberta, né? Tem lá as coisas, vai lá e tenta descobrir como é que isso funciona. Aprendizagem indutiva. O que acontece em muitos casos, na maioria dos casos, é que os alunos, poucos alunos conseguem de fato aproveitar bem isso cognitivamente, porque eles vão passar por sobrecarga cognitiva. Né? É muito difícil a gente descobrir certas coisas. Certas coisas foram descobertas ao longo de centenas de anos, se não milhares de anos, né? Então a gente vai aprendendo coletivamente, vai criando todo esse arcabouço teórico, né? E vai passando de geração em geração. E a gente não pode, então, exigir que o aluno vá lá e descubra, sei lá, a lei da gravitação de Newton, da gravidade. Porque é impossível, né, gente? Né? São coisas que levaram muito tempo. Então, a gente tem que ser muito seletivo em relação a quando colocar metodologias ativas. Se tem alguma coisa que a gente sabe que as crianças e adolescentes nem têm conhecimento prévio para descobrir, a gente vai causar sobrecarga cognitiva, não vai aprender direito. Se diante dessa proposta de metodologia ativa, a gente vai sempre priorizar e forçar o trabalho em grupo e o trabalho em pares, que é, sim, essencial. Tem pessoas introvertidas que não gostam muito de interação, que vão ficar também com uma sensação de sobrecarga cognitiva. Eu não quero trabalhar com essa pessoa. Então, a gente também tem que ter cuidado. Tem horas que a gente precisa dar às crianças e adolescentes a possibilidade de trabalho individualizado, porque eles se sentem muito melhores assim. Eu era o caso, né? Introvertido, TDAH, não queria muito, meio autista, né? Assim, a gente fala. Eu nunca tive o diagnóstico,
né? O meu irmão, já falei para vocês que tem autismo severo, mas eu não era muito social na escola. Hoje as pessoas acham que eu sou muito social, mas gente, eu fico muito em casa, né? Assim, eu adoro, enquanto eu estou trabalhando, conectar com as pessoas, mas eu tenho essas peculiaridades. Então, para mim era difícil me juntar ali num grupo e descobrir algo. Eu preferia fazer tudo sozinho. E eu fazia mesmo. Eu gostava de fazer. Queria fazer, aprendia, mas era uma exigência trabalhar em grupo. E que bom que era, em muitos casos, porque eu tive que aprender a lidar com essa interação social, né? Que bom. Em outros casos, eu queria me esconder num buraco. E tem muita gente que vai se identificar com isso. Tem gente que adora trabalhar em grupo, mas tem, às vezes também vai depender do humor, né? Às vezes, eu não quero, hoje não vai rolar. Então, o que eu estou dizendo? Metodologias ativas funcionam bem em alguns contextos, só que a gente tem que tomar cuidado para não sobrecarregar cognitivamente os nossos alunos. O que acontece? Eu tive o prazer aí de conhecer o John Bergman, né? Não sei se vocês lembram do John Bergman, que foi o cara, um dos criadores, fundadores da ideia da sala de aula invertida. Então eu conversei com ele, moderei uma fala dele durante a pandemia, quando eu estava trabalhando de mentor. E ele falou sobre como foi criado, né, esse negócio. O que é esse negócio da sala de aula invertida? Ele falou muito de evidência. Existe muita evidência para apoiar a ideia de que a sala de aula invertida estava funcionando bem. Na verdade, o que a gente vê da ciência cognitiva, né, de que estuda o cérebro e aprendizagem, não é exatamente o que ele disse. Não tem tanta evidência assim apoiando, né? Então, tem alguns estudos aí, tem revisões sistemáticas, eu posso colocar alguns aqui. Acho que já tem meta-análise, não sei se eu já li alguma. O Paul Kirchner postou esses dias aí, né? Sigam o Paul Kirchner, que não funciona bem. Então aí tem o lado dos cientistas cognitivos, que às vezes pode ser um pouco extremado, não sei, pelo menos parece pra gente, falando assim, construtivismo não funciona, a metodologia ativa não funciona assim, a autodescoberta não funciona. Mas metodologia ativa é um negócio amplo, né? Então, não tem que ser autodescoberta sempre. Tem que ser bem estruturado. Escola montessoriana não tem que deixa a criança fazer o que quiser, do jeito que ela quiser sempre. Não, tem que ser bem estruturado. O ambiente é preparado para aquilo. Tem uma rota. Você tem a influência, apesar de que a Maria Montessori falava que a gente tinha que se remover do ambiente praticamente, né? Seguir a criança, porque ela tem a curiosidade nata, mas a gente tem que ter uma interferência sim. Se a criança não fizer aquela rota, não parar naquela estação, nunca trabalhar com aquele brinquedo, nunca sentir aquela textura, a gente tem que fazer ela fazer, senão ela não vai aprender. E o meu episódio aqui já está passando, mas vamos lá. Então, a gente tem essa briga aí, né? Dos practitioners, aqueles que praticam metodologias ativas, e aqueles que muitas vezes não praticam, mas estudam os resultados em laboratório ou coletam dados aí sobre os níveis de aprendizagem e dizem, olha, não está funcionando bem. E a razão simples, gente, é assim, a gente precisa construir conhecimento básico. E muito desse conhecimento vai ser ensinado ou aprendido de forma dedutiva, de realmente você olha para a regra geral, aprende, e depois você vai para o micro, vai para o particular aplicar, né? Porque são grandes descobertas, invenções da humanidade, que você sozinho não descobriria. Esse não é o problema do terraplanismo? Desculpa, gente, me veio a cabeça aqui. O terraplanismo está tentando descobrir tudo de novo, então está ignorando aí centenas, eu diria que milhares, né? Se a gente for olhar para o... Vamos ver se eu vou lembrar do nome. Erastótenes, era isso? Erastótenes que há 2000 e tantos anos na Grécia conseguiu calcular a circunferência do planeta, gente. Olha que maravilha, usando os ângulos das sombras ali do obelisco, né, do Sol. Maravilhoso, né? Eu acho que era o Erastótenes, né?
Às vezes essas coisas me aparecem na cabeça. Quem me ensinou isso foi o Carl Sagan, num dos episódios do Cosmos. Aí eu li mais sobre isso, né? Os Mythbusters, não sei se vocês lembram, também tem um TED Talk bem legal falando sobre o Eratosthenes. Então a gente já sabe que o nosso planeta é redondo, né? Uma esfera achatada nos polos, né? Acho que é obloide que a gente fala, né? Oblate. Enfim, ó, as coisas estão vindo aqui na cabeça. Vocês devem me achar meio louco, mas enfim. A gente já sabe há milhares de anos. Só que se você ignorar tudo que foi feito e tentar descobrir por conta própria, usando instrumentos variados aí, ou usando os próprios sentidos e os seus vieses, esse que é o grande problema. Ah, eu vou lá fora, vou pegar binóculo e vou olhar de uma posição alta, eu não vejo a curvatura da Terra, né? Ou então eu pego um nível e coloco ali, vejo a linha do horizonte, do mar, enfim. Aí você não vai, né, gente, descobrir o que levou séculos e o que foi, assim, trabalho em conjunto de grandes mentes, né? Pessoas que indagavam, pessoas que tinham curiosidade. Você não vai descobrir. Desculpa, mas não vai, né? Então tem essa questão, tem coisas que não dá para descobrir por conta própria, nem guiados, né? A gente simplesmente precisa receber conteúdo. Aí vai ser direto, vai ser implícito, aliás, explícito, né? Vai ser instrução explícita. E aí, a partir daí, você constrói modelos muito importantes no seu cérebro para entender o mundo, entender os fenômenos da natureza, e aí você consegue usar essa informação para trabalhar com projetos, para trabalhar de maneira mais mão na massa. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui é sejam moderados com metodologia ativa. Metodologia ativa não é a grande solução da educação, né? Não é, vamos aplicar em tudo, sempre, toda hora, de qualquer jeito, que vai dar certo, vamos mudar o foco do protagonismo do professor para o aluno. Gente, o professor tem um papel gigantesco. E eu prometo que termino aqui, vou fazer uns cortes talvez. O professor tem um papel gigantesco de incentivar, não sei, acho que cativar, né? A nossa atenção, nosso entusiasmo, né? E aqui eu vou, para fechar, também já falei do meu querido professor de química, o Ricardo Cobelo, que entrou na aula de química do primeiro colegial, né? Colegial, olha só, da educação, do ensino médio, né? Primeiro, como é que a gente fala aí? Primeiro ano do ensino médio. E entrou com uma caixa fechada com fita e um negócio dentro e falou assim: descubram o que está aí. Né? Olha só, eu lembro dessa aula até hoje. A gente começou a chacoalhar, bater, inclinar a caixa, até que a gente escreveu hipóteses. Alguém descobriu que o que tinha na caixa era uma caixinha de giz de cera. Aí ele falou: é assim que os cientistas trabalham com o átomo, né? Eles não conseguem ver o que tem dentro, mas eles conseguem fazer experimentos ao redor. Que maravilha, né, gente? Então, esse momento foi mão na massa? Foi. Posso falar que foi metodologia ativa, né? Porque a gente teve que descobrir algo. Foi. Mas logo em seguida, instrução direta, né? Instrução explícita. E a gente começou a falar sobre conteúdos muito importantes da ciência e da química. Então, usem com moderação. A evidência sugere que não funciona se for muito aberto, se não for estruturado, se não for muito bem alinhado com instrução explícita, direta. E por hoje é só. Já falei demais. Olha, tô olhando o tempo aqui, gente. Cada vez mais, né? Estourando o tempo. Mas na próxima vez que eu não vai ser desse hotel, vai ser do próximo que eu gravar, vou falar sobre um negócio que é considerado metodologia ativa e é considerado muito bom. PBL, Project Based Learning, eu já usei, eu acho excelente. Tem alguns problemas, a gente vai comentar, e eu vou falar da conexão do Mr. Trunk com o México. Por hoje é só, aproveitem. Eu preciso tomar café da manhã, preciso me arrumar, que hoje vai ter muitos encontros ainda. E não se esqueçam, gente, assinem aqui o canal, sigam,
em qualquer plataforma de áudio, de podcast que vocês gostem. E, por favor, entrem no Fator Coruja, clube de assinatura da Hotmart. Gente, eu sempre coloco aqui o link. Aí vocês vão ter vários conteúdos exclusivos, vão ter acesso a cursos e vão trabalhar do seu jeito, né? É isso. Tchau, beijos e abraços. Até a próxima Fator Coruja Podcast.